Viva! Este é o Minuto Zero. Esta semana há taças e duas lutas interessantes na Série A italiana. Uma individual e outra coletiva. Claro que há também os habituais remates. Sábado termina a época mais longa da história do futebol português. Há uma final da taça, mas desta vez não há Mata dos Amores, não há Estádio Nacional, não há adeptos, mas há um sempre escaldante Benfica, Futebol Clube do Porto. Ao fim de 37 anos, a final da Taça de Portugal volta a ser longe do Jamor. Em 83 houve um Futebol Clube do Porto Benfica. Foi jogado no Estádio das Antas e os encarnados ganharam. Desta vez em Coimbra. Os Dragões são campeões nacionais. O Benfica ganhou a Supertaça há quase um ano. E apesar do momento a tirar o favoritismo para os Dragões, os números da história fazem o Benfica sorrir de esperança. Em 9 finais entre águias e azuis e brancos, há uma vantagem esmagadora para o Benfica. No entanto, no passado recente e no frente a frente geral, o Futebol Clube do Porto venceu metade dos encontros diante das águias. Nelson Veríssimo e Sérgio Conceição já ganharam o troféu enquanto jogadores. O antigo central ao serviço do Vitória de Setúbal, precisamente diante do Benfica em 2004-2005, e Conceição no período em que representou o Futebol Clube do Porto. Como treinadores, procuram erguer o troféu pela primeira vez. Veríssimo estreia-se em finais, já Sérgio Conceição vai para a terceira final. Perdeu uma enquanto treinava o Sporting de Braga e a outra foi na época passada, quando o Futebol Clube do Porto perdeu nas grandes penalidades diante do Sporting. Em França, a nova época é preparada com as taças da temporada passada. O Paris Saint-Germain, que venceu na semana passada a Taça de França, ao Saint-Étienne, esta semana joga outra final, diante do Olympique de Lyon. Os parisienses, que lideram a lista de vencedores da prova com 8 títulos, se vencerem esta edição, vão levantar a taça pela 6ª vez consecutiva. O Lyon não toca no caneco, vai para 19 anos. E o passado recente não é famoso. Nos últimos 15 jogos entre os dois emblemas, o Paris Saint-Germain ganhou 12 vezes e o Lyon venceu em 3 ocasiões. Nunca houve empates e desta vez também não pode haver. Sábado é também dia da final da mais antiga competição de futebol do mundo. A Taça de Inglaterra vai reunir em Wembley dois vizinhos, Arsenal e Chelsea. Os Gunners estão no topo da lista de vencedores com 13 títulos, enquanto que os Azuis de Londres já levantaram o troféu por 8 vezes. Em 5 anos, esta é a 5ª vez que os dois clubes se vão encontrar numa final. O Chelsea ganhou a última, a final da Liga Europa no ano passado. Já os Gunners conquistaram, nesse período, uma Taça de Inglaterra e 2 supertaças neste head-to-head de finais. Igualmente no sábado, o futebol regressa aos relevados belgas. No mítico Rei Balduino, em Bruxelas, o consagrado campeão Clube Bruges defronta o Royal Antuérpia, treinado pelo conhecido futebol português Laszlo Boloni. Antes do apito inicial, podemos dizer que estamos perante uma luta de David contra Golias. Se não vejamos, em 29 jogos, o Clube Bruges só perdeu 2 com o Antuérpia, a última conquista do emblema onde jogam os portugueses Aurélio Buta e Ivo Rodrigues, já tem mais de 28 anos. E o Clube Bruges é o clube belga que mais vezes ganhou a taça do país do Tintim. São 12 conquistas. Na Série A há um desafio só ao alcance de Ronaldo. O português ainda está na luta pela bota de ouro, mas precisa de fazer algo inédito diante da Roma, marcar pelo menos 4 golos num jogo, algo que nunca fez em Itália, e esperar que Ciro Immobile não faça nenhum golo ao serviço da Lazio na última jornada da Série A. Há ainda um condimento extra para aumentar a dificuldade do português. É que nos últimos 4 jogos, entre a Vecchia Signora e o Giallorossi em Turim, o resultado ficou sempre 1-0. Na luta pela manutenção, o Génova e o Lecce batalham pela sobrevivência, recebendo nos respectivos estádios o Hellas Verona e o Parma. A missão dos Rossoblu parece ser mais fácil, uma vez que depende apenas de si, mas a verdade é que não marca golos há 2 jogos e ganhar no Luigi Ferraris é uma raridade. Só venceu 2 vezes desde fevereiro. Já o Lecce, que mostrou melhoras nas últimas jornadas com 2 vitórias nos últimos 3 jogos, procura evitar mais uma época ioió de descer depois de subir. É que nas últimas 5 presenças no principal escalão de futebol italiano nunca ficou acima do 17º lugar. É a altura para os remates. O remate ao ângulo vai para o Rio Ave. O emblema de Vila do Conde conseguiu a 4ª qualificação para as competições europeias em 6 épocas. Um feito notável se considerarmos que não dependia apenas de si nesta última jornada.
mas o trabalho da sorte alinhou-se ao vento dos arcos e por isso a equipa de Vila de Conde vai novamente à Europa. O remate de recarga é para Carlos Carvalhal. Regressou ao futebol português para mostrar que o que andou a fazer no estrangeiro não foi passeio. Somou pontos no Rio Ave, recusou o Flamengo para se desafiar a si mesmo em Braga. Já falou em Fátima. Será que vai haver milagre? E o remate ao lado vai para o Desportivo das Aves e para o Vitória Futebol Clube de Setúbal. Um desceu desportivamente, o Aves, o Setúbal conseguiu a manutenção. Mas na hora de se inscreverem na Liga, os dois clubes viram a inscrição rejeitada. É certo que há recursos para tentar inverter a situação, mas tiveram um primeiro menos na caderneta. E é assim que chegamos ao fim deste Minuto Zero. Já sabe que estamos de regresso na próxima temporada e sempre à distância de um clique em 00.pt.